Olá, meus alunos e minhas alunas do sexto ano. Esse é um conteúdo de ensino religioso e a gente vai falar sobre tradição oral e vivência. Eu sou a professora Renata Brito e vamos para a aula. Nas últimas atividades nossas sobre tradição oral, nós conversamos sobre os griots. Os griots são considerados guardiões da tradição e da memória de uma comunidade. Eles são contadores de histórias, mas não só contadores de histórias especificamente. Eles eram também cantores, instrumentistas, animadores. Então, eles é quem levavam a sua tradição, a sua cultura, a história do seu povo de diversas maneiras para os jovens, para as pessoas que estavam escutando eles ali. Então, os griots, esses personagens reais, eles tinham muito cuidado ao contar uma história, para que eles não errassem, para que eles não distorcessem alguma parte da história e não fosse claro no repasse da sua lição de vida, no repasse da sua história, como ela foi fielmente e os seus valores. Então, os griots são muito importantes, um personagem muito importante para a história da tradição oral. Nós vimos também, nas nossas atividades, elementos da tradição oral. Dois elementos, o tempo e o espaço. Então, com as catacumbas, da época da era cristã, entre o século I e IV, as catacumbas trazem esse elemento da tradição oral, que é o tempo e o espaço. O que eram essas catacumbas? As catacumbas romanas eram túmulos, cemitérios, serviam de sepultamento para os mártires cristãos, que mártires são pessoas que foram sacrificadas, que se deixaram ser sacrificados em nome da sua crença, da sua religião, ao professar aquela religião que era perseguida. Então, aqui a gente tem um texto, que a gente pode retirar esses dois elementos da tradição oral, que é o tempo e o espaço, perguntando onde e quando aconteceu essa história e sabendo ali qual é o significado, o sentido daquela história. Então, as catacumbas romanas são cheias de mistérios e guardam as expressões artísticas e religiosas dos primeiros cristãos, feitas do século I a meados do século IV. Para compreender melhor a importância das catacumbas, é preciso conhecer o contexto histórico em que estavam inseridas. Então, nas cavernas, desses grandes, extensos labirintos que se formavam as catacumbas, haviam pinturas, expressões artísticas e religiosas sempre contando algo daquela religião, da religião cristã. Então, o contexto histórico é o tempo, onde e quando. Então, o tempo é o quando, certo? Então, quando a gente diz século I a meados do século IV, a gente está falando de quando. Então, quando foi? Após a morte de Jesus, que os apóstolos pregaram os ideais do cristianismo, a nascente religião monoteísta que prometia a vida eterna. Nessa época, nesse contexto, o culto a um Deus único era proibido em Roma, que até então era politeísta. O que é politeísmo? É o culto a vários deuses, e monoteísmo, o culto a um só Deus. Então, a perseguição aos cristãos não era apenas por diferenças religiosas, mas também políticas, uma vez que a nova religião trazia ideais, de liberdade e de amor ao próximo, desafiando ali o poder romano e as suas tradições religiosas. Então, quando a gente fala de tempo, a gente pode retirar aí do texto a época, o século, a gente pode dizer o sentido desse século ali, naquele contexto, após a morte de Jesus e tal, a perseguição aos cristãos nessa época. E a gente pode dizer sobre o espaço, quando a gente fala de catacumbas, quando eu falei de grandes labirintos, onde? Em Roma. Então, esse ali é o espaço
onde se encontra essa narrativa, essa história. A gente percebeu a importância da tradição oral na nossa vida, através dos griots, através de elementos, né, da tradição oral, como foi a história, né, da narrativa das catacumbas. E a gente vai agora para a tradição oral indígena, né? A gente viu a importância porque mantemos, através da tradição oral, mantemos viva a nossa memória, né, a nossa identidade. E muitas culturas, muitos povos utilizam muito mais a tradição oral, né, do que de outras formas de linguagem, né, como a escrita, né, por ter sido desenvolvida depois, ou pela tradição mesmo se dar ali de forma oral, né, de geração a geração. Então, os indígenas têm esse modo de perpetuar, né, a cultura de seus antepassados através da mensagem, da tradição oral. E essas histórias, né, da tradição oral dos povos indígenas frequentemente apresentam elementos do ambiente em que eles vivem. Então, quando a gente falou de elementos, né, da tradição oral, o tempo e o espaço, aqui também a gente vai ter bem presente esse elemento, né, do espaço, né, do ambiente em que é contado a história. Então vamos lá, leia a seguir uma história do povo indígena Carajá, que vive nas margens do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. As narrativas dos Carajá têm o rio como base. O próprio mito de origem do povo conta que eles saíram do fundo do rio para habitar a superfície. Os seres fantásticos e os heróis das histórias também estão ligados ao rio. Considerem-se, portanto, um povo bastante ligado à água. Então, os indígenas, eles têm esse ambiente, né, em que vivem como sagrado. Então, tudo para eles é sagrado. A terra, os rios, né, solos, rios, o seu jeito de conviver, né, uns com os outros. Então, como a gente está nesse conteúdo falando de tradição oral e vivência, onde a gente pode pensar assim, onde se encontra a nossa tradição oral na nossa vivência? Então, em primeiro lugar, na nossa família, em segundo lugar, na escola, né, agora com as redes sociais, né, o WhatsApp, o Google Meet. Então, a escola que virou agora isso, né, esse novo formato, né, de escola por causa da pandemia mundial, né, a escola, a família é um ponto, né, de vivência que a gente pode ali dizer que a tradição oral é mais permanente, né, do que qualquer outra forma de comunicação. Agora nós vamos fazer a leitura do mito de origem dos Carajá. O mito de origem, né, de um povo é algo que a gente tem que se atentar, né, para que a gente não entenda que mito é uma mentira, é algo que é fantasioso demais e que não seja uma verdade, né? A gente tem que entender que mito é uma forma de explicação da realidade numa época e num período onde não existia as explicações científicas e que para a gente conseguir entender algo da realidade, aquelas histórias eram contadas e serviam para a nossa razão entender como funcionavam, né? O nascimento dos povos, da natureza, né? Como se deu toda a criação dos seres humanos e da natureza, né? Então, o mito de origem dos Carajá conta que eles moravam numa aldeia no fundo do rio, onde viviam e formavam a comunidade dos Barahat Marradu, ou povo do fundo das águas. Satisfeitos, habitavam um espaço restrito e frio. Interessado em conhecer a superfície, um jovem Carajá encontrou uma passagem em Nizedena, lugar da mãe da gente, na ilha do Bananal.
Fascinado pelas praias e riquezas do Araguaia e pela existência de muito espaço para correr e morar, o jovem reuniu outros carajá e subiram até a superfície. Tempos depois, encontraram a morte e as doenças. Tentaram voltar, mas a passagem estava fechada e guardada por uma grande cobra, por ordem de Cobói, chefe do povo do fundo das águas. Resolveram então se espalhar pelo Araguaia, rio acima e rio abaixo. Com Quinixiuá, o herói mitológico que viveu entre eles, conheceram os peixes e muitas coisas boas do Araguaia. Depois de muitas peripécias, o herói casou-se com uma moça carajá e foi morar na Aldeia do Céu, cujo povo, os Biu-Marradu, ensinou os carajá a fazer roças. Então, esse é um mito, né, de origem, como surgiu ali o povo carajá, né, e conta desse lugar de onde eles surgiram, que foi o fundo das águas, né, o interior mais profundo ali das águas do rio, do seu rio, né, e depois que um dos seus, da sua comunidade quis subir e ver e morar, né, num lugar onde tinha bastante espaço para correr e para morar, né, ele tentou até voltar quando viu algumas coisas que não eram tão boas ali, que não só tem coisa boa, né, no lugar. Tentou voltar, mas não conseguiu. E aí ficou lá e várias outras histórias se põem aí no meio dessas, até que se casou e morou ali, né, continuando ali o povo carajá, né, o seu povo. Bom, gente, era isso a aula. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Queria que vocês comentassem aqui embaixo com seu nome e a sua turma e dissessem sobre a história dos carajá, qual foi o elemento mais importante que você conseguiu perceber aqui da história sobre a origem do povo indígena carajá. Beijo e até a próxima.